O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Particularmente, me permitam só fazer um comentário, para que aí então fique tudo claro, caso alguma coisa não saia conforme o necessário. Detesto aniversários. Odeio, com toda a força do meu ódio. E ainda é pouco para expressar isso. Entretanto, hoje completando esses 13 anos de ordenação, eu me vi numa obrigação de render graças publicamente, porque aquilo que é dito no refrão da aclamação, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E como primeira leitura, que mais do que um mero texto que precisamos ler nas liturgias, ela traz uma raiz de algo que é particularmente singular. E, portanto, isso quero dizer, detesto aniversários porque geralmente causam emoções. E emoções me desconcertam. O desconcerto faz com que as coisas se tornem um problema. Então, qualquer coisa que sair errado, a culpa não é minha. Ela é viva e eficaz, e de fato ela o é. E para tal, eu gostaria de com vocês ter atenção ao livro do Gênesis, que nem sempre recebe a atenção devida nas nossas reflexões. Já ouvimos muito falar sobre Abrão, depois a mudança do seu nome para Abraão, mas nós nem sempre tocamos a algo que está além do fato do Senhor ter escolhido caminhar com o seu povo, ter escolhido Abrão. Há uma nuance singular no texto que é fabulosa. E para aqueles que trabalham na área da psique, tem um mar para navegar. Seria muito pouco, e sinceramente acredito que seria quase que insignificante se nós tivéssemos que simplesmente olhar para Abrão como um homem que sai de uma terra e vai para outra. Enfim, nós temos tanto dessa história, o nosso Estado é formado assim, o nosso país é formado assim. Nós somos formados assim. Na verdade, não é esse o interesse do texto. E não só dizer que o Senhor acompanha o seu povo e que escolheu Abrão como um homem que não tinha um ponto fixo de sua história. Na verdade, todos nós somos assim. Vivemos a ilusão de achar que temos algum ponto de segurança, que temos alguma segurança na história, alguma certeza. E a única que nós realmente carregamos é aquela que pouco falamos. E dela não vou citar agora, porque caixão e vela todo mundo sabe. Há um outro detalhe aqui. Um passo, uma atitude e um horizonte. O passo de Abrão. Começar a percorrer um caminho para uma terra que nem mesmo sabe onde está. Aos moldes do ser humano que cotidianamente dá um passo em busca de um lugar onde se pensa: lá me realizarei. Lá serei plenamente satisfeito de tudo. E esse lugar nunca chega. Não sei o de vocês, mas pelo menos para mim ainda não chegou. Somos insaciáveis demais, inquietos demais, sedentos demais, para achar que um lugar nos basta. E digamos a verdade, conforme
o nosso ânimo e o nosso espírito, nem nós nos bastamos e nem nós nos cabemos. Aqui é um passo que não é simplesmente um lugar. É aquele Abrão que ainda não foi encontrado. É aquele homem, aquele humano, que todos os dias é preciso ser buscado. Então, o passo de Abrão é sair de si, não só de um lugar. Até porque podemos mudar de país e carregarmos o pior de nós. Sempre. E nada mudar. É um passo. Mas também, esse passo, ele se dá cotidianamente. Mas a cada cotidiano, uma atitude nova. Se olharmos a figura de Abrão, a todo instante, ele teve que não só dar passos, mas ele teve que realmente, além dos passos, ele teve que ter uma persistência. Ele teve que manter-se firme. E escutando aquele que o orientava, perceber que não bastava simplesmente ser o pai de uma grande nação, mas qual pai seria? Bem, Abraão é o parâmetro do homem que para escutar o seu Senhor e lança-se na aventura de buscar a melhor versão de si mesmo. Aí me permitam, eu quero voltar à homilia que ontem, às 9h30, eu pude fazer na Basílica Estadual das Romarias. Buscar o Abrão que ainda não era conhecido, e para tal, ele tinha que ter a persistência e um caminho. E aonde ele poderia chegar? Seria somente na realização e na conclusão e nas satisfações ou mesmo resoluções de todos os seus afetos ou seus dramas? Não, porque sempre os teremos. Mas eu acredito que a felicidade de Abrão, ao contrário do que poderíamos ler em Kierkegaard, não é simplesmente a angústia das várias opções que ele tinha. Acredito que a felicidade de Abrão está no fato de olhar para trás e não ter se arrependido de tomar as atitudes que eram necessárias e dar os passos que eram necessários para adquirir aquele horizonte que realmente é a felicidade, aquele horizonte que todos nós buscamos, o de termos a capacidade de olhar a vida de cabeça erguida e perceber que sozinhos não nos formataríamos como somos. E mais, isso é extremamente importante, porque quando nós escutamos o livro do Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 7, nos versículos 1 a 5, aonde nós podemos simplesmente olhar, me perdoem se a palavra for pesada demais, somente com a mediocridade daquilo que nós compreendemos como julgamento ou como o preconceito, ele dá um passo muito maior. Porque ninguém consegue medir a grandeza de alguém se não reconhecer em si também grandezas. Ninguém consegue dar o passo junto com outra pessoa se não perceber que os seus passos também foram exigentes. O que de fato aqui nós precisamos olhar com não julgueis e não sereis julgados, não é somente o fato de não emitirmos juízos quanto às pessoas. É para percebermos se, como Abrão, nós demos o passo no caminho da descoberta do homem e mulher que realmente signifiquem o fato de Deus nos ter escolhido para caminhar conosco. E mais, se Ele nos escolheu para caminhar com Ele, Ele também compreendeu a capacidade dos nossos passos, a dificuldade que temos de alguns, a força e o ímpeto que temos em dar outros, mas na nossa medida, compreendendo o momento de cada,
cada um, permaneceu conosco. Bem, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, porque no coração, de fato, está o substrato daquilo que nos move. E daí então, à medida com que julgarmos alguém, ou à medida que acompanharmos o passo de alguém, à medida com que olharmos para alguém, estará intimamente ligado àquilo que nós trazemos dentro de nós. Bem, grande importância se dá neste dia, nesta segunda-feira, para celebrarmos todos nós, é porque todos nós somos Abrão. Qual de nós não é? Qual de nós não tem que os seus passos a dar, o seu caminho a percorrer? Qual de nós não tem o seu horizonte a alcançar? Nesse horizonte deve ter alguém que carregamos dentro de nós e nem conhecemos, e que precisa ser alcançado. Nos foi demonstrado por aquele que, como olhou para Abrão, como olhou para os discípulos e fala dessa forma hoje: ou podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu. Ele que fala dessa forma, e que não é uma dureza vazia e frívola pela maldade, não, mas pelo contrário, do alerta de dizer: é só isso que você quer ser, e é só isso que você pode ser. Então, meus caros, minhas caras, rendamos graças ao Senhor nosso Deus, que na sua infinita misericórdia, na solidez do amor que Ele nos oferece, podemos firmar os nossos passos como Abrão. E quem sabe, nós não seremos também Abraão, não mais um homem, mas o pai de uma grande nação. A partir de nós, tantos outros podem encontrar o sentido para continuar a viver. E hoje, com a sutileza e a delicadeza de um Deus que constantemente mostra aquilo que Ele conosco constrói, tive a oportunidade, por exemplo, de ver a foto do batismo de uma das pessoas que aqui está conosco. E relembrar tantas outras coisas, de perceber que nos passos que foram dados na minha trajetória, tantos outros foram como Jesus, compassivos comigo. Meus pais, óbvio. Meu bispo, meus formadores, os padres com quem convivo, os membros de minhas comunidades. Por que isso? Eu detesto justamente por isso. Porque eu posso ver que o Abrão que ainda sou é a construção de tantas mãos. É por elas, todas essas mãos, que rendo graças. Que Deus nos abençoe a, como Abrão, caminharmos.